Olá pessoal, passando aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Então, hoje o vídeo é sobre sistemas lineares, tá? Então a ideia deste vídeo é determinarmos os valores para o A aqui e aqui, né, obviamente, para os quais este sistema seja possível, né? Aí tem duas possibilidades quando o sistema é possível. Possível quer dizer que tem solução, ou seja, só que pode ter uma única ou infinitas soluções. Ou seja, o sistema pode ser possível determinado, quando tem uma única, e possível indeterminado, quando tem infinitas soluções. Então a gente deve determinar os valores de A para que isso ocorra. Uma outra possibilidade é que o sistema não possua solução. E aí a gente chama que o sistema é impossível. Então a ideia é determinar possibilidades para o A, né, valores para o A, para os quais o sistema seja impossível, não tem solução, ou possível determinado, ou possível e indeterminado, tá? Então, para começar, a ideia é sempre escalonar o sistema. Para escalonar o sistema, a gente começa, por exemplo, escrevendo, obviamente, o sistema, e a ideia é encontrar um novo sistema que seja equivalente a esse. Para isso, a gente repete a primeira equação, tá? E a ideia é substituir essa segunda equação que vocês veem aqui, né? Substituir por uma outra equação aqui, de modo que o número de incógnitas dessa nova segunda equação seja menor do que o que eu tinha anteriormente. Então, observe que nesse caso aqui, eu tenho três incógnitas. A minha nova equação vai ter que ter duas. Tá? Para isso, a gente faz uma operação elementar entre as equações. Tá? Então, a gente vai pegar a segunda, que é essa aqui, e vou subtrair por 3 vezes essa. Tá? Por que isso? Porque observe que vai aparecer menos 3 aqui no x da primeira equação, que quando eu somar com a outra, vai cair a variável x. Tá? Então, essa é a operação. Vou pegar a linha 2, ou seja, a equação 2 do primeiro sistema, e subtrair 3 vezes a linha 1, ou a primeira equação do primeiro sistema. Então, fazendo essa operação, observe aqui que eu separei. Tá? Então, a gente tem essa operação e agora é somar, né? Porque eu já multipliquei por menos 3 a linha 1. Né? Observe que aqui, ó, aqui está a linha 2 e aqui está menos 3, linha 1. E agora, fazendo essa operação, a gente obtém que a variável x ela vai sumir dessa equação. E essa vai ser a nossa segunda equação do novo sistema. Então, observe que como vai ficar o novo sistema. Ok? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com a linha 3, né? Com a terceira linha do novo sistema. Então, a ideia é fazer esse tipo de operação para eliminar a variável x novamente. Então, observe que eu tenho que pegar a linha 3 e subtrair por 4 vezes a linha 1. Então, a gente já vai mais rápido aqui. Então, observe que quando eu somo, aqui vai ficar 0x, aqui menos 7y, ok? E observe que nessa última, embora tenha o A aqui,
eu tenho que tratar isso aqui como se fosse... Isso aqui é um número, tá? Então eu tenho que trabalhar da mesma forma. Então observe que eu estou multiplicando esse número por z, eu posso colocar z em evidência e fazer a operação a ao quadrado menos 14 mais 12. Isso nos dá a seguinte coisa. Ok? Está um pouco lento, tá? Mas isso nos dá essa nova equação. Tá? Essa vai ser nossa terceira equação do novo sistema. Por quê? Porque observe que aqui a variável x sumiu, né? Então a gente vai ficar com o seguinte sistema. Tá? Observe que agora o que é que a gente vai fazer é tentar repetir o processo. Ou seja, vou encontrar um novo sistema equivalente a esse segundo sistema. Só que a última linha eu vou tentar diminuir uma variável. Então, observe, eu repito o sistema como eu fiz antes, só que agora eu vou repetir a primeira equação e a segunda equação do meu segundo sistema. E na terceira equação eu tenho que eliminar a variável y, né? Desculpa. Tá? Então, para isso, a gente vai fazer a seguinte operação. Observe que eu vou pegar o meu segundo sistema e subtrair a equação 3 da equação 2. Né? Com isso, a primeira variável, que é a y, neste caso, dessas duas equações, vai sumir. Tá? Então, vamos fazer essa conta. Então, fazendo essa conta, tá? A gente obtém a seguinte coisa. Então, observe que a variável y vai sumir. Então, a gente vai ficar agora com um novo sistema, que é o terceiro sistema, onde ele está escalonado, está na sua forma escalonado. Por que está escalonado? Porque observe que aqui, né, o número de incógnitas saiu diminuindo ao longo das equações. Ó, a primeira equação está completa com todas as incógnitas, a segunda tem um a menos, a terceira tem duas a menos e um a menos que a segunda. Então, está na sua forma escalonada. Agora a gente vai estudar, né, as possibilidades de valores de A para que esse novo sistema, esse terceiro sistema, seja impossível ou possível determinado ou possível indeterminado. Tá? Vamos lembrar aqui o que significa dizer impossível. Esse é o sistema aqui, como eu disse a vocês. Vamos lembrar aqui o que é um sistema impossível, né? Ele é impossível quando a gente tem isso aqui, ó. Observe que do lado esquerdo dessa equação, as não tem nenhuma incógnita, né? Porque eu estou multiplicando todas por zero. Observe que se o b for diferente de zero, essa equação não possui solução. Por quê? Porque para qualquer valores que eu der para x1, x2, x3, xn, né, o lado esquerdo vai ser sempre zero. No entanto, o lado direito é diferente de zero. Logo, ele vai ser impossível. Tá? Então, não tem solução. Então, se o meu sistema possui uma equação desse tipo, a gente diz que ele é impossível, tá? Então, agora a gente vai ver qual a possibilidade de valores para A para que o meu sistema possua uma equação desse tipo aqui. Tá? Ou seja, a ideia é que isso seja igual a zero e essa parte aqui seja diferente de zero.
Ok? Ou seja, a ideia é que o lado esquerdo seja igual a zero e o lado direito seja diferente de zero. Porque aí, para qualquer valor que você der para o z, neste caso, não vai resolver o sistema. Logo, não vai ter uma solução possível para essa equação e, consequentemente, para o sistema. Tá? Então, para isso, a gente vai ver quando é que o lado esquerdo dá zero, né? E para esse valor onde ele dá zero, a gente tem que verificar se para o lado direito dá diferente de zero. Observe que esse valor é o menos 4. Porque menos 4 ao quadrado vai dar 16, menos 16, o lado esquerdo vai dar zero. No entanto, o lado direito dá menos 8. Então, isso daqui fica assim. Ficaria 0 vezes z igual a menos 8. O que é impossível, né? Ok? Então, agora a gente já sabe qual é o valor de A que faz com que o sistema seja impossível, ou seja, não possui solução. Agora vamos ver quando o sistema é possível. Tá? E possível determinado, que é quando tem uma única solução. A ideia aqui é que a gente possa determinar o valor de z, porque se eu encontro um único valor para o z, eu consigo, substituindo na segunda equação, um valor para o y. E, consequentemente, substituindo z e y na primeira equação, eu consigo determinar o valor de x. E se nessa aqui o valor de z for único, possível, então na segunda o valor de y também é único e, consequentemente, na terceira o valor de x vai ser único. Então aí eu vou conseguir uma única tripla XYZ que resolve o sistema, tá? Então, para isso, observe que eu preciso que esse lado daqui, o lado esquerdo, seja diferente de zero, né? Para determinar o valor de z, para conseguir isolar o z. Tá? Então, o lado esquerdo é diferente de zero. Né? Se o coeficiente a ao quadrado menos 16 for diferente de zero. Então, isso implica que o a deve ser diferente de menos 4 e diferente de 4. Ok? Então, para qualquer valor de a diferente de 4 e menos 4, o sistema possui uma única solução. Tá? Porque aí o z eu consigo determinar dividindo, né? O z vai ser esse cara aqui. Então, observe que o z vai ser a menos 4 sobre a ao quadrado menos 16. Aqui eu posso fatorar o denominador e escrever assim, a menos 4, a mais 4. Tá? Então, isso daqui fica dessa forma. Então, observe que se o a for diferente de menos 4 e 4, eu posso fazer isso porque o denominador é sempre diferente de zero. Ok? E aí, só é dar um valor para o a, e aí a gente acha a solução do nosso sistema. Tá? Observe que eu encontrei z, substituindo na segunda equação, eu consigo achar o y. Ok? Eu não vou fazer essa conta, mas é simples de fazer. E substituindo as duas encontradas na primeira equação, eu acho o valor de x. Obviamente, todas vão ficar em função de a, né? Porque aí, dado um valor de a, eu consigo achar uma única tripla XYZ que resolve o meu sistema. Ok? E agora vamos ao último caso, que é quando o sistema é possível e indeterminado, que é quando possui infinitas soluções.
Para isso, eu preciso que o meu sistema tenha um número de equações menor que o número de incógnita. Tá? Então, eu vou determinar o valor de A para que essa equação aqui ela desapareça no meu sistema, mas desapareça de um modo que seja possível, tá? Então, lembra que no primeiro caso, isso aqui a gente, para ser impossível, isso seria zero e esse diferente de zero. Né? Observe que neste caso a equação fica impossível, foi o que a gente viu lá. Agora a gente vai determinar o A para que isso daqui ocorra, ou seja, para que os dois lados sejam iguais a zero. Por que que quando eu faço isso, o que ocorre? Essa equação continua sendo verdadeira. Por quê? Porque se o coeficiente do lado esquerdo que multiplica o z é zero e do lado direito é zero, observe que qualquer valor de z que eu te der, né, vai satisfazer a última equação, neste caso. No entanto, ou seja, só nesse último caso eu tenho uma infinidade de solução. Então o z vai ser uma variável livre, né? Então deixa eu. Então a ideia é que isso seja igual a zero e esse também. Para isso, a gente vai ter que o a deve ser igual a 4, tá? E aí a gente toma z igual a um parâmetro o y, a gente substitui o z, a gente vai encontrar y igual a menos, multiplicando por menos 1 vai ficar 14 lambda sobre 7. Esse vai ser o y, e aí a gente consegue, observe, substituindo os dois lá em cima, a gente consegue achar o x, tá? Eu não vou fazer essa conta porque é uma conta simples, só é você substituir, tá? Então a solução, né, quando o a é igual a 4, né, você tem uma infinidade de soluções porque eu consigo determinar o z vai ser uma variável livre. Eu consigo, através de um valor para z, eu consigo achar o y. E achando o valor para y, dado um valor para z, eu consigo o y e consigo o x através desses dois, né? Então tudo vai depender do parâmetro lambda. Então, como o lambda pode ser qualquer número, eu vou ter aí uma infinidade de soluções, tá? Por isso que ele vai ser compatível e indeterminado, tá? Esse é o nosso vídeo de hoje. Então, espero que vocês aproveitem, tá?